Olá! Hoje nós vamos falar sobre o livro Essencialismo, do Greg McKeown. Muito legal e eu li no Kindle. Vamos lá com a gente? Eu conheci o livro porque eu vi um post de story com essa imagem aqui. Essa imagem foi muito forte para mim porque eu me considero uma pessoa um pouco desfocada e uma imagem conseguiu sintetizar um conceito muito grande para mim. Eu falei, cara, eu sou isso, eu sou essa bolinha com essas várias setinhas e eu preciso otimizar os meus resultados na minha energia. E eu falei, que livro é esse? Quem está falando desse conceito? E foi o Essencialismo, um livro de 2015 com 272 páginas, publicado pela editora Sextante. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é conceituar o que é essencialismo. Vamos lá? Essencialismo não é mais uma forma diferente de fazer mais uma coisa, mas é uma maneira diferente de pensar. É um novo modo para você pensar tudo na sua vida. É uma forma de organização de vida para trazer mais significado e mais importância através de uma escolha consciente sua de onde você tem que alocar o seu tempo e o seu esforço. Ela não é fazer mais com menos tempo, mas fazer a coisa certa. A essencialismo, ela não exige somente uma disciplina mental, mas uma disciplina emocional para você não ceder às pressões sociais. E aí traz um segundo ponto, não só das escolhas certas, mas de você ser a pessoa que faz essas escolhas. Se você não está tomando as escolhas da sua vida, alguém ou alguma coisa está fazendo por você. E esse é um ponto central. Você tem que tomar as escolhas da sua vida. Mary Oliver, que é uma poeta, coloca: o tempo da gente é tão precioso, é tão pouco aqui nessa vida. E ela pergunta: o que você está fazendo para planejar a sua vida única, fantástica e preciosa? O tempo está correndo. Depois o autor divide os capítulos dos livros em estratégias para você conseguir chegar numa mente essencialista. Uma mente essencialista é uma mente que tem mais clareza, que tem mais coragem e que tem mais alegria. E aí ele fala de algumas coisas como escolher, discernir, escapar, limitar, fluir, subtrair, descomprometer-se e editar, entre várias outras estratégias para se chegar nesse objetivo. Vamos falar aqui só de alguns pontos que chamaram a atenção nesse livro e que foram particularmente para mim mais importantes. Dentro de escolher, ele fala que a capacidade de escolha não pode ser dada e nem tirada de uma pessoa, ela tem que ser escolhida. Então quer dizer, a pessoa tem que ter a consciência que ela tem escolha e ter a consciência da escolha que ela vai tomar, da decisão que ela vai tomar. O radical decisão de decisão significa cortar ou matar. Então você saber dizer não é uma coisa muito importante. As pessoas têm certas dificuldades de dizer não e o Greg, ele explica como dizer um não de uma forma mais gentil, mais respeitosa, né? E não cortar a pessoa, né? Você dizer não para uma coisa não quer dizer você dizer não a uma pessoa, mas a proposta dela. O Greg também fala que dentro da gente nós temos a parte não essencialista e a parte essencialista. Isso é inerente, nós sempre vamos ter esses dois lados. O problema é que, normalmente, a parte não essencialista está ocupando o nosso espaço todo, a nossa decisão toda, a nossa vida toda, e a essencialidade está num cantinho lá meio irrisório. E o livro traz a importância de inverter esse jogo, que a essencialidade tome conta e o não essencialismo seja só uma faixazinha do lado. Essa é a proposta do livro. Dizer não significa trocar a popularidade por respeito. E isso é muito importante. Ele tem uma frase muito interessante que permeia o livro todo que fala: se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Então, se aquela escolha, se aquela decisão não estiver bem clara e bem nítida que aquilo é um sim, é uma escolha a ser tomada, é porque não é. É porque há dúvida e você não tem que ir nesse caminho. Você tem que saber que escolher é perder, mas você tem que perder para ganhar.
E o não é uma das coisas mais difíceis a se falar, mas é uma das coisas mais necessárias a ser faladas. Daí é a importância da escolha. Na parte de discernir, ele fala uma coisa muito importante sobre a desimportância de muita coisa. A gente costuma dar importância para muita coisa, mas na verdade muita coisa não é importante. E tem uma frase muito legal que eu vou ler aqui para vocês que me chamou a atenção. Ela é uma frase de Richard Koch. A maior parte do que existe no universo, nossas ações e todos os outros cursos, forças ou ideias, tem pouco valor ou produz muito pouco resultado. Por outro lado, algumas poucas coisas funcionam fantasticamente bem e têm um impacto imenso. E são nessas coisas que a gente tem que focar e discernir o que é desimportante do que é importante. No capítulo de escapar, ele fala muito do benefício de você estar indisponível para as pessoas na hora que elas querem. Você saber priorizar aonde você vai estar disponível ou não e falar não é muito importante. Outra coisa muito legal desse capítulo, ele fala da regra dos 90. O que significa na regra dos 90%? É o seguinte: na hora de avaliar, pense num critério mais importante para a escolha. E dentro desse critério, você dê uma nota de 0 a 100. E depois você desconsidera tudo que você deu abaixo da nota 90. Como se abaixo da nota 90 valesse 0. E você trabalhasse somente com os 10% mais importantes. Essa é uma estratégia que ele indica. Greg fala também da importância de você se descomprometer, que normalmente a gente se compromete demais com muitas coisas, né? E o Josh Billing tem uma frase muito interessante, que ele fala que os maiores problemas do mundo, na verdade, ocorreram porque as pessoas falaram sim depressa demais e falaram não muito cedo. Isso é muito legal. Outra coisa é que as pessoas têm um FOMO, o feeling of missing out. Então você acha que se você falar não, você está perdendo uma oportunidade, perdendo uma experiência, né, que pode ser legal, mas é importante saber perder, é importante saber priorizar para você ter as experiências certas e corretas. Outra coisa que ele fala que é interessante, como estratégia nesse sentido, é usar o piloto reverso. O que seria o piloto reverso? Sabe quando você vai lançar um produto e você faz o MPV, um mínimo produto viável, e você lança uma versão muito pequena e vai testando com o tempo? O piloto inverso, quer dizer, invertido que ele fala, significa o oposto. Em vez de lançar alguma coisa ou trazer uma coisa nova, é você retirar, você ir subtraindo, eliminando, parando. Não vou mais naquela reunião, eu não vou participar disso. E saber dizer não e analisar como é que as pessoas vão respondendo a isso e como é que a situação fica, se fica melhor, se fica pior, se você consegue focar, concentrar mais. Então, fazendo esse piloto invertido, você consegue aos poucos, dizendo não os pontuais, analisar como é que fica a situação e se isso é bom para você. No capítulo Limitar, ele traz uma história muito engraçada. Primeiro ele fala e não roube o problema dos outros. Às vezes a gente tem a necessidade de trazer pra gente o problema que é de outra pessoa e tomar responsabilidade por resolvê-lo. Sendo que você pode ajudar, pode estar presente, mas não precisa tomar para si, apesar das vezes a gente querer, né? Mas ele fala de uma história muito engraçada que foi uma família para terapia e os pais falavam, mas esse menino não faz nada, esse menino não segue os objetivos, não tem motivação, esse menino tem muitos problemas. E aí o terapeuta ficou conversando com o garoto, com o casal, com os pais, para tentar entender qual o problema, e no final ele concordou com o garoto que falou que não tinha problema nenhum. E ele falou assim, realmente, o garoto não tem problema nenhum, vocês tiraram todos os problemas dele, como é que ele tem problemas? Vocês, como pais, vocês pagam tudo para ele, vocês dão férias, dão a faculdade, dão um estudo. Em casa, ele não tem nenhuma atribuição. Você tem a ajudante da casa que a ajuda a lavar, a passar, que limpa todo o quarto dele e ele não tem nenhuma responsabilidade. Quer dizer, vocês tiraram os problemas dele. O que tem que ser feito agora é dar problemas para ele, né? Parar de pagar as coisas, parar de dar mesada,
dar responsabilidades em casa do que ele tem que fazer. E o garoto tinha razão, ele não tem problema, e esse é justamente o problema dele, né? E foi muito interessante essa história quando ele colocou: saber dar limites é não ter limites muitas vezes. Ser livre é saber dar limites. É isso que ele fala. E aí o autor vai trazendo vários outros capítulos no intuito de te ensinar a dizer não e trazer uma vida mais essencialista, né? No capítulo de subtrair, ele fala uma frase muito interessante que eu vou ler para vocês. Para obter conhecimento, acrescente coisas todos os dias. Para obter sabedoria, subtraia. Isso é muito interessante. No capítulo de fluir, ele foca muito na questão da rotina, né? Ele fala que num homem inteligente, a rotina é um sinal de ambição. E ele traz a importância da genialidade da rotina para aqueles atletas que ganharam, né? Ele fala que você ganhar é só uma extensão da genialidade da sua rotina de treinamentos do dia a dia. No capítulo de editar, ele traz a famosa frase de Stephen King que fala que escrever é humano e editar é divino. E aí eu quero encerrar com duas frases que me chamaram a atenção ao final. Uma de Lao Tse, que fala que no trabalho faça o que você gosta e na família esteja presente. Se resume a isso, é simples quanto isso. E a última frase que eu vou ler aqui para vocês do livro é de Ella Batt, que é muito interessante. De todas as virtudes, a simplicidade é a minha favorita, tanto que acredito que pode resolver a maioria dos problemas, sejam pessoais, sejam mundiais. Quando a abordagem da vida é simples, não é preciso mentir tanto, nem brigar, nem roubar, nem invejar, enraivecer, agredir ou matar. Todos terão o suficiente com abundância e não precisarão acumular, especular, apostar ou odiar. Quando o caráter é belo, somos belos. Essa é a beleza da simplicidade. Então esse foi o livro Essencialismo de Greg McKeown e esse foi o meu pequeno resumo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse livro mexeu muito comigo. Segue um pouquinho a linha de outro livro que a gente tem aqui no canal, que é o Minimalismo Digital. Se você ainda não viu, depois segue aqui e veja com a gente. Mas eu acho que essa é uma nova tendência e é muito importante saber escolher, saber priorizar, saber reduzir, subtrair, eliminar e tudo mais. Então esse livro traz conceitos e estratégias muito legal. É claro que na prática, no dia a dia, ainda é muito difícil. E a gente tem muita dificuldade. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de foco, tenho muita dificuldade de falar não a muitas coisas, porque realmente eu quero abraçar tudo e fazer tudo, mas é importante, a gente tem que entender a importância da escolha na nossa vida. E se você curtiu, por favor, compartilhe, toca o sininho, comente aqui embaixo, interaja comigo, eu vou ficar muito feliz. E vamos lá para o próximo livro. Fica com a gente. Muito obrigada!